Olá, muito boa noite para você. Polícia identifica suspeitos de envolvimento em assassinato ocorrido esta semana no bairro Sebastião Amorim. Os motivos para a disparada na alta do leite que dobrou de preço em Patos de Minas. Adolescente suspeito de homicídio é apreendido pela Polícia Civil. Homem é preso após se negar a pagar conta e ameaçar funcionários de comércio. O impacto positivo das festas típicas para as vendas no comércio patense. A grande movimentação no tradicional Bazar de Santo Antônio. Futebol. Atlético faz apresentação oficial do Meia Pedrinho. No Cruzeiro, Neto Moura avalia dificuldades para confronto com o Guarani. Presidente da URT fala sobre encontro de clubes na sede da CBF. Pesquisa identifica possível atraso no desenvolvimento de crianças por causa da pandemia de Covid-19. OAB questiona funcionamento do plantão digital da Polícia Civil. E moradores de comunidade rural reclamam dos riscos provocados por estrada esburacada. Feira, que já está no ar. A Polícia Civil já identificou suspeitos de envolvimento no assassinato de um homem de 27 anos, ocorrido na última terça-feira no bairro Sebastião Amorim, em Patos de Minas. A Polícia Civil de Patos de Minas já começou a investigar a morte de um homem de 27 anos que foi assassinado com 4 disparos de arma de fogo na noite desta terça-feira no bairro Sebastião Amorim, em Patos de Minas. De acordo com informações, esse homem teria parado no seu veículo Jetta na Avenida Dilermando Gomes de Deus quando foi até uma lanchonete para comprar um fósforo. 2 homens chegaram em uma moto e efetuaram 5 disparos de arma de fogo. Este homem tentou correr para o outro lado da avenida, correu na verdade, e morreu a caminho do hospital. Foi resgatado pelo SAMU, levado em estado gravíssimo para o hospital regional e logo depois os criminosos fugiram. Agora a polícia, através da divisão de crimes contra a pessoa, já começou a investigar esse crime. Eu vou começar agora com o Dr. Luiz Mauro Sampaio, porque vocês já conseguiram muitos indícios que podem chegar a esses suspeitos, no caso, imagens de câmera de segurança, que podem contar um pouco de dinâmica desse crime, né? Exatamente, nós já temos um arcabouço muito grande com relação a toda a dinâmica e com relação até a suspeitos desse crime. A Polícia Civil vem investigando e vai continuar investigando esse delito desde o início, para que a gente possa, então, identificado todos de forma perfeita, repassar isso ao Ministério Público, ao Poder Judiciário. Acreditamos de outra forma também que alguns desses indivíduos que participaram desse crime possam até se apresentar, considerando que a investigação já se encontra numa situação avançada e a apresentação deles vem acontecendo em outros delitos, e a gente acredita que pode vir também a acontecer nesse caso. Nós já temos muitos elementos que apontam a autoria delitiva, e esses elementos são principais para que a gente possa dar o andamento e a conclusão ao crime. Pedimos, de qualquer forma, sempre o apoio da população. É necessário sempre a informação dada para a população, para que nós tenhamos mais e mais dados. Cada vez que nós recebemos essa peça do quebra-cabeça, nós juntamos essa peça do quebra-cabeça do crime para ficar cada vez mais claro, para quando entregarmos isso ao Ministério Público, Poder Judiciário, a visão desse quadro criminoso seja de maior facilidade, para que, ao final, o Poder Judiciário possa atuar e fazer a condenação desses indivíduos que retiraram a vida dessa vítima. Agora, doutor, eu sei que ainda é muito cedo para falar sobre esse assunto, sobre a motivação no crime, até porque vocês precisam apurar mais sobre o que aconteceu, mas no dia ele teria ido mesmo à lanchonete para comprar esse fósforo, e há algumas denúncias de que ele teria aliciado alguns menores de idade. Isso procede? Bem, nós estamos ainda no início da investigação, e do início da investigação, para nós falarmos sobre questão de motivação, seria temerário da parte da Polícia Civil. Então nós vamos aguardar maiores andamentos da investigação para que se possa chegar à conclusão da motivação e de qualquer outro elemento circunstancial que possa ter contribuído para que esses indivíduos viessem a ceifar a vida da vítima. Agora, esse suspeitos já tem passagem pela polícia, e essa vítima, parece que ela também tinha passagem no mundo do crime. Nós temos aí vários suspeitos, tanto da questão da atividade principal, quanto eventuais situações de mandante ou de articuladores para que o crime ocorresse, auxiliando, induzindo ou instigando, o que vai levar algum tempo,
mas o tempo necessário para que nós possamos, então, fazer uma grande operação e também fazemos uma investigação condizente com as necessidades da população de Patos de Minas e condizentes com também a pujança e a força que a Polícia Civil vem desenvolvendo na Delegacia de Crimes contra a Vida. Muito obrigado, doutor, pelas informações. Tá aí, a delegacia já está atrás desse caso, com várias informações. Quem tiver alguma informação que pode ajudar nas investigações, pode ligar através do 181, esse número é do Disque Denúncia Unificado das Polícias, onde você vai dar as informações, não precisa dizer o nome, porque a equipe de investigadores vai apurar todo o caso para ver se é verdade ou não e pode ajudar a elucidar esse crime o mais rápido possível. No final da noite dessa quarta-feira, a Polícia Militar prendeu um homem de 36 anos por ameaçar funcionários de um estabelecimento no bairro Jardim Paulistano, em Patos de Minas. Ele teria discordado do valor da conta. De acordo com um homem de 36 anos que foi levado para a delegacia na noite desta última quarta-feira, ele foi até uma casa de encontros no bairro Jardim Paulistano. Curtiu bastante e na hora de pagar a conta, o valor deu R$ 485. Só que aí ele questionou esse valor, disse que não era o valor, inclusive começou a fazer ameaças com as mulheres que estavam nesse bordel. O que aconteceu? Elas, assustadas, chamaram a polícia. Inclusive, uma mulher de 61 anos teria sido ameaçada. A polícia chegou no local e fez a condução do homem para a delegacia de Patos de Minas, onde ele foi preso e agora pode responder pelo crime de ameaça. No caso, como ele se negou a pagar também essa conta, ele pode responder por não saldar dívida. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o programa Gui Boaventura. Pois a Polícia Civil atualizou nesta quinta-feira informações sobre o homicídio de Gustavo Gaia de Souza, que aconteceu em setembro de 2021 em Patos de Minas. Mais um adolescente foi apreendido suspeito de participação deste crime e o repórter Rafael Ribeiro volta para falar desse assunto. A Divisão de Homicídios de Patos de Minas traz novas informações a respeito do homem de 20 anos, o Gustavo Gaia de Souza, que foi encontrado no bairro Alto da Serra, aqui em Patos de Minas. Esse corpo ele foi encontrado com diversos sinais de violência. A suspeita é que ele teria sido morto com facadas e pauladas. E a polícia, até o momento, já tinha começado o inquérito, inclusive esse inquérito procede desde a época do acontecido. 2 menores foram apreendidos, agora a polícia apontou um terceiro menor envolvido em todo esse crime. Eu vou conversar agora com o delegado titular dessa divisão, que vai explicar um pouco como andam as investigações, porque essa investigação perdura desde o ano passado, né, doutor? Sim, era um daqueles crimes que ainda nós tínhamos uma linha de investigação, mas queríamos reforçar os indícios de prova para apontar, pelo menos parcialmente, as pessoas que estavam no local e que efetivamente atuaram no crime que veio a dar o óbito do Gustavo Gaia. A partir disso, nós fizemos várias incursões de diligências e foi possível, então, através dessas incursões, de oitiva de testemunhas, de oitiva dos próprios investigados, apontar, nesse primeiro momento, 3 menores que diretamente atuaram no crime. Esses 3 menores, por terem atuado nesse ato infracional, eles foram, então, remetidos o procedimento ao Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário, tomando conhecimento desses fatos, e o Ministério Público possa dar um andamento natural para que eles tenham a sua punição, né, de acordo com a sua culpabilidade e de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente. 2 desses menores já se encontravam apreendidos, né, confessaram esse delito. Os 2 confessaram e o terceiro não veio a confessar o delito. Mas pelas circunstâncias todas dos elementos de prova, nós também repassamos o nome dele para o Poder Judiciário e o Ministério Público para que pudesse dar, então, um andamento nesses casos. Fizemos na maior velocidade possível, considerando que eles estavam próximos a chegar à sua maioridade penal e mesmo com a maioridade penal tem aí a possibilidade de ficarem até 3 anos
apreendidos, né, em locais adequados para menores infratores que cometem crimes e depois ficam maiores. Isso tudo foi repassado então ao Poder Judiciário para que não houvesse qualquer tipo de impunidade e para que não houvesse qualquer tipo de conclusão diferente. Então isso já foi repassado e agora o caminho é o caminho natural dos procedimentos relacionados aos menores infratores. Doutor, dentro desse inquérito, o que a polícia apurou a respeito da motivação do crime? Parece que a vítima, Gustavo Gaia, ele estava sendo apontado como autor de alguns furtos do bairro. Essa seria a motivação? É uma motivação que foi levantada, né, e confirmada de forma de indícios, é que o motivo era que ele era uma pessoa que estaria furtando no bairro dele, já tinha furtado em outro bairro também, e já tinha sido avisado que não era para ele fazer esse tipo de ação. E esses indivíduos, se achando que podem decidir sobre a vida e a morte, decidiram então retirar a vida da vítima. O procedimento, o inquérito ainda continua, porque nós temos certeza, até por conta do que nos foi repassado no inquérito, que outras pessoas e maiores de idade também estão envolvidos nesse crime. E todas as pessoas, aquelas que nós já temos lá uma linha de investigação mais forte, continuam sendo investigadas e em breve poderemos ter outros desdobramentos. Acreditamos até que talvez algumas dessas pessoas maiores de idade possam até se apresentar à delegacia, considerando que sabem que estão sendo investigados e que podem vir a ter, eventualmente, decretado suas prisões após um pedido da Polícia Civil. Depois do intervalo aqui no News, a grande movimentação no tradicional Bazar de Santo Antônio e o impacto positivo das festas típicas para as vendas no comércio patense. Em meio à retomada da economia após um período de grandes perdas, as festas tradicionais desta época do ano ajudam a aquecer o comércio. Foram praticamente 2 anos de isolamento social, sem festa de São João e a movimentação tradicional da quadrilha junina. Muitos comércios não conseguiram resistir ao fechamento e à paralisação total desse setor. O retorno das atividades sazonais é um fomento para o comércio que começou a registrar bons resultados esse ano. De norte a sul do país, as festas juninas geram muito lucro em diversos tipos de negócios, desde eventos, passando por alimentação, com comidas e bebidas típicas, até vestuário e decoração temática. Nas fantasias, as opções são as mais variadas. Principalmente infantil. Infantil, na idade mais ou menos de 4 anos, é que mais está saindo, que realmente não está sobrando nenhum vestido. Do básico ao mais emperiquitado. As fantasias são o motivo do aquecimento do comércio em 2 meses mais específicos do ano, junho e julho. É quando acontecem as festas caipiras. Para se ter uma noção, nessa loja de fantasias e artigos que fica no centro de Patos de Minas, o aumento nas vendas foi de 30%. Se comparado a um ano antes da pandemia, o aumento chega a 10%. E esse movimento continua ainda no mês de julho, com aquecimento total nas vendas. Agora no mês de julho também está tendo e já tem aluguel para o início de agosto já, que vai continuar as festas. A escassez de lugares disponíveis para o aluguel de peças também foi um motivo pelo aumento das vendas. Esse ano teve bastante procura porque muitos lugares fecharam por conta disso da pandemia, de não ter mais opção, por exemplo, de ter festa junina, né, no meio da pandemia. Então agora aumentou bastante, principalmente aqui na loja, eu vi bastante diferença. De acordo com essa analista do Sebrae Minas, a data aliada à época do ano com baixas temperaturas fomenta a venda no comércio. A gente tem observado que o período junino, julino, ele também está relacionado a essa nova estação, uma estação de frio que estimula os consumidores a buscarem mais por roupas e calçados, né? E também estimula o consumo da gastronomia, com produtos típicos desta época. Ainda de acordo com o analista, é nesse período que o comerciante deve ficar atento às estratégias de venda para conseguir recuperar os danos financeiros causados pela pandemia. O interessante é que você possa estimular que o consumidor ele escolha por comprar na sua loja. Desta forma, investir na experiência do consumidor, fazendo a decoração da sua vitrine, remetendo até mesmo que os seus próprios funcionários estejam a caráter, colocando guloseimas ali para criar o encantamento também do paladar desse cliente, criar uma experiência interessante associada à data, fortalece que o cliente ele escolha pela sua loja e também compre os seus produtos. Se tudo conspirar ao nosso favor com relação à pandemia,
o comerciante ainda terá muitas oportunidades de vendas, já que os eventos sazonais já fazem parte do calendário brasileiro. O tradicional Bazar de Santo Antônio, que antes era realizado apenas uma vez por ano, acontece agora todas as quintas-feiras. A mudança foi possibilitada por causa da grande quantidade de doações recebidas. Quando o relógio marca meio-dia, é dada a largada para caça às peças. Rapidamente as sacolas são cheias. Aqui os compradores têm que ter visão de águia. É rápido, gente, é o melhor brechó, é o melhor bazar de Patos, né? O Bazar do Santo Antônio. Então aqui tem muita coisa boa, é muito rápido e pega o melhor, quem é mais rápido mesmo. Tem que entrar rápido, juntar rápido para poder conseguir as melhores peças. Em poucos minutos o salão fica lotado de pessoas que querem pegar as melhores peças. Afinal, aquele que for mais rápido vai levar para casa um produto com melhor qualidade e com preço mais em conta. Esse bazar agora acontece todas as quintas-feiras. Uma oportunidade para quem quer pagar barato, encher as sacolas, mas não esvaziar os bolsos. O bazar, que acontece todos os anos, reúne pessoas de todos os tipos. Das que compram para revender, como a Maria Eduarda, quanto aquelas que não têm tantas condições para comprar uma roupa nova, como o seu José, que comprou várias peças. Ele viaja na semana que vem para rever a família em Pernambuco e já está levando presente para todo mundo. Aqui é semi-nova, aqui chega a dar um presente desse para qualquer um lá da roça, todo mundo acha bom. Estou separando aqui sainha para as mocinhas, shortinho para ir dançar lambada. Aqui, ó, short bonito. Olha lá cada short. Um short desse, se for comprar na loja, é R$50. Aqui é R$3. Para as filhas? É, para minha filha, para minha mulher, para minha esposa. Está todo mundo feliz? Todo mundo, levar uns 50 peças. As crianças também não perdem tempo na hora de escolher. Eu gostei de tudo, eu gostei de brinquedo, roupa, brinquedo, sapato, copo, essas coisas, bolsa. Eu tô levando um fogãozinho e tô levando vários brinquedos aqui dentro, tipo bolsa, chinelo, algumas coisas pra mim. Antes, o Bazar de Santo Antônio acontecia uma vez no ano. Por causa do sucesso, passou a acontecer mais vezes e hoje, toda quinta-feira, ao meio-dia, o movimento é esse. As peças têm valor mínimo de R$2. Nós resolvemos fazer uma coisa menor, mas toda semana. Toda quinta-feira, ao meio-dia, a gente abre e é esse que está vendo hoje, esse movimento. Para doar é bem fácil. Basta procurar o escritório paroquial da Igreja Santo Antônio ou vir até o endereço que fica na rua Professora Elza Carneiro Franco, número 52, no bairro Sobradinho, em Patos de Minas. As peças devem estar em condições mínimas de uso. O telefone para contato é o 0 operadora 349-9202-5544. Tudo a gente recebe com o maior carinho, a gente faz a seleção muito bem feita. E tudo, assim, é difícil, mas a gente não usa. A gente recupera, a gente costura, lava, conserta. Então, é muita coisa que aproveitava mesmo. Dá para vender por um preço bacana, até porque todas as peças, elas passam por um processo de curadoria, onde a gente lava, passa, tira a bolinha, coloca botão. Se precisar de fazer algum conserto, a gente faz. Então, essas peças, elas vão com um valor agregado por todo o cuidado que vão atrás delas. Tanto que, de acordo, né, com o IBGE, cresceu 54% a quantidade de brechós durante a pandemia nos últimos anos. Então, o brechó em si tem crescido muito pelo custo-benefício. Daqui a pouco aqui no News, futebol, o Atlético faz a apresentação oficial do Meia Pedrinho. No Cruzeiro, Neto Moura avalia dificuldades para o confronto com o Guarani. E o presidente da URT fala sobre o encontro de clubes na sede da CBF. A Oral Unique sabe que é importante sentir-se confiante com autoestima elevada, estando com o seu sorriso mais bonito e saudável. Por isso, eles oferecem soluções completas em tratamentos odontológicos. A Oral Unique é uma rede de clínicas premium com os melhores especialistas, atendimento humanizado, praticidade e também conforto. Você pode ter o seu melhor sorriso estampado no rosto para encarar a vida com mais alegria, né? Faça agora então, agende hoje mesmo a sua avaliação no telefone 3826-0800 ou pelo WhatsApp 999299800. O melhor da vida é compartilhado. Oral Unique, viva de frente.
Vamos falar de futebol. No Atlético, meia Pedrinho foi oficialmente apresentado nesta quinta-feira, mas só poderá começar a atuar a partir do mês de agosto. Durante a apresentação, o atacante recebeu das mãos do diretor Rodrigo Caetano a camisa 37 do Galo e já falou como reforço de peso que chega para o segundo semestre da equipe alvinegra. Eu venho trabalhando bastante, posso atuar como meio-campo, onde sempre fiz a minha base, fiz muitos jogos pela seleção de base. Também posso jogar de ponta, então onde quer que o treinador possa me utilizar, até agora mesmo no Shakhtar estava fazendo um falso 9. Então, não tenho exigência nenhuma de onde eu quero jogar, onde o professor achar que eu encaixaria melhor nesse time. Venho trabalhar firme e forte, com a minha humildade, para poder atuar onde quer que o nosso treinador possa pedir, para mostrar minhas características, que são de dribles, passes e finalizações também. Então, quero agregar o grupo de alguma maneira. Pedrinho falou também sobre a possibilidade de já estrear diante do Palmeiras pelas quartas de final da Copa Libertadores. A expectativa é grande de poder estrear, mas sigo trabalhando dia a dia para poder evoluir minha parte física. Há muito tempo não faço um jogo oficial, então independente de quando eu for jogar, eu quero poder estar no meu melhor nível, trabalhando dia após dia, seja lá no dia 1, como a FIFA falou, ou antes, independente da situação que aconteça. Eu quero estar preparado mentalmente, fisicamente, para poder dar meu melhor e ajudar o Atlético a passar e chegar o mais longe em todos os campeonatos. O Cruzeiro, líder da Série B do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Guarani neste sábado às 11 horas em Campinas. Mas mesmo com a disparidade na posição das duas equipes na tabela de classificação, os jogadores celestes não esperam um jogo fácil diante do vice-lanterna da competição. O time estrelado jogará novamente fora de casa e na coletiva dessa quinta-feira, Neto Moura falou sobre a importância de ter o torcedor ao lado durante os jogos. Eu acho que a presença do torcedor tem sido fundamental, né, nos nossos jogos, principalmente em casa, mas fora de casa também o nosso torcedor tem comparecido. Então a gente fica muito agradecido com essa força do torcedor. E foram 2 jogos difíceis, né? O do Ituano, tem o do Guarani agora pela frente. Mais um jogo difícil. O jogo do Ituano ficou aquele gostinho que a gente poderia vencer, mas infelizmente aconteceu. Acho que é levantar a cabeça para o jogo de sábado agora, fazer um bom jogo e, se Deus quiser, conquistar uma vitória e seguir na nossa caminhada aí na Série B, que o nosso objetivo é muito grande. O jogador avaliou também como repercutiu entre o grupo o gol anulado no último jogo contra o Ituano, com um erro do VAR. É um lance difícil, né, que acabou nos prejudicando ali no jogo, mas eu acho que a gente tem que ter cabeça boa. Infelizmente é uma coisa que foge do nosso controle, nós atletas, né? Então a gente tem que concentrar no jogo de sábado, fazer mais um grande jogo. E como eu falei, a gente tem que conquistar essa vitória, que é mais uma final aí, e é uma vitória muito importante pra gente. Sobre o confronto deste sábado, Neto Moura, que já atuou pelo futebol do interior paulista, sabe bem o nível de dificuldade para o duelo contra o Guarani. A gente tem conversado bastante, né? Nós atletas, né, que vai ser um jogo dificílimo, por mais que o Guarani esteja numa situação difícil. É um bom time, eu acho que durante o campeonato aí eles vão se recuperar, mas vai ser um jogo bastante difícil. A gente tem que encarar com a maior seriedade possível. Como eu falei, eles vão vir forte, o torcedor vai comparecer deles também, com certeza, e a gente tem que ter essa concentração que o Paulo pede, a intensidade, para a gente conquistar mais uma vitória. Essa semana, a presidente da URT, Maria Isabel Pimenta, participou de reunião na sede da CBF, juntamente com os demais clubes que disputam a Série D do Brasileiro. A possibilidade de um novo auxílio financeiro foi discutida durante o encontro. Pela primeira vez, os presidentes dos 64 clubes que disputam a Série D do Brasileirão se reuniram na sede da CBF no Rio de Janeiro para definir os rumos que a competição irá tomar. Maria Isabel era uma das representantes das mulheres na reunião, já que apenas 3 clubes são presididos por elas na Série D. Foi uma viagem muito proveitosa, nós nos mobilizamos, estávamos lá com 64 presidentes de clubes, com mais 27 presidentes de liga, então a gente solicitou ao presidente da CBF que nos recebesse para poder a gente colocar para ele a dificuldade dos 64 clubes disputar uma Série D. Foi uma reunião bacana, uma reunião onde a gente pôde discutir vários pontos, como a forma do campeonato, como as despesas e algumas outras regras que a gente pediu a ele que levasse isso em consideração, mas principalmente um aporte financeiro maior para a Série D.
Uma das definições da reunião é que os clubes participantes que não se classificaram irão receber um aporte de R$120 mil e os que prosseguem para a próxima etapa, R$150 mil. Auxílio similar ao que já acontece na Série C. Também ficou definido que ocorrerá o uso de VAR durante as partidas da semifinal da competição. Isso virá, ele já colocou lá para nós, então as semifinais ela deve trazer aí, né, essa novidade que nunca houve, ressaltando também que essa ida à CBF desses 64 presidentes é algo inédito, nunca houve uma reunião para a Série D com os clubes participantes como foi agora. Então ele trouxe isso já de novidade, colocando para nós que deve estar assim, né, com a presença do VAR na semifinal da Série D. Isso é um grande avanço para os clubes. Mesmo que o desempenho repleto de altos e baixos da URT não tenha garantido a classificação do clube para a próxima etapa, a presidente salienta a importância da Série D. A gente teve tropeços no início do campeonato, eu acho que isso está refletindo agora, mas eu falo o seguinte, que o importante é você terminar de cabeça erguida. Falo ao torcedor da URT, à imprensa de Patos, a Série D é um dos campeonatos mais importantes e ele tem que ser levado em conta. É o alicerce das demais competições. Então, a base da pirâmide, como a gente colocou para o presidente da CBF, é a Série D. Então, isso precisa ser olhado com muito carinho e foi isso que nós levamos e ele nos atendeu. A gente saiu de lá, assim, com bastante esperança, que vai mudar, que vai ser um campeonato mais valorizado, porque todo clube quer disputar uma Série D no brasileiro. É dali que surgem os grandes atletas. Então, isso tem que ser valorizado, tem que ser levado em conta. Cumprindo tabela, o RT ainda fará um jogo fora de casa contra a Nova Venécia no próximo domingo e um no estádio Zama Maciel no próximo dia 16 contra a Ferroviária. Sobre a performance da competição, Maria Isabel afirma que tudo serve de aprendizado. É só mesmo agradecer, né, ao torcedor da URT que compareceu nos jogos. A gente ainda tem um jogo em casa, que eles venham, que possa aí também a gente encerrar com chave de ouro, apesar de não classificar, mas a participação da URT na Série D foi algo muito importante e a gente aprende com os erros e eu acho que isso vai melhorar aí para os próximos anos. Depois do intervalo aqui do News, pesquisa identifica possível atraso no desenvolvimento de crianças por causa da pandemia e OAB promove seminário de direito ambiental na prática. Uma pesquisa do IBGE revelou que Minas Gerais foi o segundo destino mais procurado pelos brasileiros no ano passado. Cachoeiras, cidades históricas, gastronomia e outros atrativos ajudaram a colocar Minas Gerais em destaque na pesquisa do IBGE sobre o cenário do turismo em 2021. No ranking das 10 unidades da federação mais procuradas para viagens nacionais, nosso estado aparece em segundo lugar com 11,4%, ficando atrás de São Paulo com 20,6%. Os dados também apontam que em 12,7% dos domicílios brasileiros, os moradores realizaram ao menos uma viagem em 2021 e 35,7% dos deslocamentos foram viagens a lazer. O carro aparece como meio de transporte escolhido por 57,2% das pessoas. E para aqueles que não viajaram no último ano, o principal motivo apontado por 30,5% foi a falta de dinheiro. A OAB Patos de Minas promoveu nesta quarta-feira o primeiro seminário de direito ambiental na prática. Os participantes do seminário têm a oportunidade de trocar experiências e aprofundar o conhecimento sobre o tema. O objetivo do encontro vai além de abordar a defesa, aperfeiçoamento e preservação do direito ambiental. É levar informação, conhecimento para buscar a regularização ambiental das propriedades e das empresas que exercem atividades passíveis de licenciamento ambiental. Buscar a regularização, que é muito melhor, menos oneroso do que esperar acontecer a autuação ambiental, que é a questão da multa. A programação do evento, composta por palestras, aborda diferentes assuntos dentro dessa área do direito. A mim ficou incumbida a tarefa de falar da tríplice responsabilidade ambiental. Então, assim, um fato só, ele pode gerar a responsabilidade de uma pessoa no âmbito civil, no âmbito administrativo e no âmbito penal. E sem que isso gere uma violação a qualquer direito da pessoa. Então, a nossa Constituição, ela abraçou o meio ambiente como um bem jurídico de extrema relevância. Nós vivemos aqui numa região de agronegócio
existe um natural conflito entre as atividades produtivas desenvolvidas na nossa região e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, quando a gente debate um tema como direito ambiental, com jovens advogados, com advogados militantes na área, para falar, passar a nossa experiência, a nossa visão, tratar aí, de temas que a gente vê no nosso cotidiano, na nossa profissão. O Ministério Público exerce algumas funções em caráter exclusivo, como, por exemplo, ajuizar ações penais, e a gente vê, às vezes, o advogado claudicante, sem muito conhecimento, tentando atuar numa matéria específica. As leis ambientais desempenham um papel extremamente importante na proteção dos seres humanos, animais, recursos naturais e habitats. Sem essas leis, não haveria regulamentos relativos à poluição, contaminação, caça ou mesmo resposta a desastres. Uma pesquisa realizada por universidades mineiras analisa o impacto da crise sanitária sobre as crianças de até 2 anos de idade. Resultados preliminares indicam alta prevalência no número de casos suspeitos de atraso no desenvolvimento infantil. São 560 bebês acompanhados desde abril de 2021, período mais intenso da crise da Covid. O estudo é conduzido por pesquisadores das universidades federais de Minas Gerais e de Uberlândia. Entre os objetivos estão analisar os impactos da infecção do vírus da Covid ainda no útero das mães e observar se o desenvolvimento dessas crianças foi afetado pela pandemia depois que elas nasceram. O que nós investigamos e o que chamou bastante atenção foram relacionados aos fatores de risco ambientais, né? Então, dentre esses fatores de risco ambientais, nós podemos pontuar a questão do uso abusivo de drogas e álcool, a questão de insegurança alimentar, né? Uma questão de depressão pós-parto. As análises são feitas com bebês de até 2 anos de idade em 5 cidades de Minas Gerais. Especialistas em desenvolvimento infantil percebem estes danos no dia a dia do consultório. O isolamento social provocado pela pandemia realmente teve um impacto no desenvolvimento social e neuropsicomotor das crianças. Porque ela explorou menos o espaço, ela saiu menos, ela teve menos contato com espaços diferentes. Muitas vezes esses pais também estiveram ali ocupados, né, e não puderam dar atenção para essa criança, até porque eles também tinham que se importar com a questão do trabalho, eles também estavam tensos, então o ambiente tenso também não deu essa estabilidade emocional para essa criança. Estímulos. É disso que crianças precisam nessa fase pós-isolamento, segundo indicam os especialistas. Brincadeiras, leituras e atividades em grupo é o que pais podem e devem fazer com elas nesse momento da vida. A família pode estimular a criança de diversas formas, desde a hora de vestir, a hora do banho, a hora de dormir, a hora da refeição. Ela pode propor agora contato com outras crianças, levar essas crianças para parques. Dá tempo da criança responder, pensar, criar, querer criar. É estimular a criatividade dessas crianças fora de um ambiente de tela e dando uma resposta positiva. Olha, você fez um trabalho bonito aqui, você desenvolveu uma habilidade maior aqui, deixar isso claro. O que já se imaginava, né, que essas crianças nascidas nesses 2 anos de pandemia teriam aí alguns impactos relacionados a tudo que a gente tem vivenciado. Esperamos que isso não seja em longa ou larga escala e que não sejam prejuízos muito grandes para essas crianças, para esses bebês que nasceram neste período, né? A seguir, a gente vai mostrar aqui no NTV News que moradores da comunidade rural reclamam dos riscos provocados por estrada esburacada. Você vai ver também que a OAB questionou o funcionamento do plantão digital da Polícia Civil e os motivos da alta do leite que dobrou de preço em Patos de Minas. Nós mostramos essa semana aqui no NTV News o repasse de equipamentos para a Polícia Civil de Patos de Minas que serão utilizados no plantão digital. No entanto, advogados têm questionado o funcionamento do serviço e as dificuldades para resolver ocorrências.
Implementado em Belo Horizonte no dia 21 de dezembro de 2021, a Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil surgiu para agilizar o atendimento e aprimorar as investigações criminais. Porém, em Patos de Minas, o grande fluxo de casos provoca represamento do atendimento durante os plantões. Várias cidades aqui da região, de São Gotardo até São Gonçalo da Baeté, Presidente Olegário, Lagoa Grande, todos os flagrantes vêm aqui para a nossa regional, vêm para Patos de Minas. Então, o fluxo de flagrantes é muito grande. Então, em virtude disso e da falta de pessoal, então, o que estava havendo? Uma pessoa que às vezes era conduzida para a delegacia num crime de menor potencial ofensivo, que é aquele que a gente chama, que é feito chamado TCO, o termo circunstanciado de ocorrência, a pessoa ficava até mais de 24 horas, porque o que a lei de execução, a lei processual penal fala sobre isso? Uma pessoa que é conduzida, após a sua detenção, a sua prisão, tem que ser comunicada ao juiz competente no prazo de 24 horas. Então, após esse prazo, eu já entendo que poderia configurar até mesmo a questão de um crime chamado de abuso de autoridade. O delegado regional da Polícia Civil, Flávio Luciano, salienta que já existem medidas para acelerar o processo entre os municípios vizinhos. Nós estamos agora com um projeto piloto em Belo Horizonte, pela Central Estadual do Plantão Digital em Belo Horizonte, para fazer a oitiva do policial militar de forma antecipada. Com isso, o policial militar que deslocou de uma cidade menor, onde muitas das vezes tem uma única viatura, uma única guarnição, ele fica o menor tempo possível na unidade de plantão. Esse processo piloto em Belo Horizonte, à medida que ele for aperfeiçoando, ele será expandido também para o interior do estado. O principal entrave apontado por Cássio Araújo, presidente do Conselho Subseccional da OAB, é o déficit de cerca de 7.500 servidores públicos da Polícia Civil em Minas Gerais. Faltam policiais civis para poderem trabalhar nessa questão do plantão digital e a questão também da aparelhagem, do equipamento. A doação irá melhorar o atendimento durante os plantões, que ainda leva bastante tempo devido à fila de espera de ocorrências. Nós vamos ganhar celeridade, principalmente agora com a implementação de novos equipamentos, com a melhor tecnologia e também com os primeiros passos que a Polícia Militar está dando aqui em Patos de Minas e também nas cidades da região, com a elaboração, a confecção do termo circunstanciado de ocorrência. Então, as ocorrências de menor potencial ofensivo, elas não vão impactar mais na fila lá do plantão. Nós iremos trabalhar exclusivamente com as ocorrências de maior potencial ofensivo, ou seja, com os crimes cuja pena pena máxima é superior a 2 anos de prisão. Para Cássio, as novas medidas apontadas pelo delegado Flávio Luciano serão cruciais, mas o aumento do efetivo ainda é primordial. Nós tivemos uma reunião, inclusive, com o Dr. Flávio, delegado regional, e outros delegados aqui de Patos de Minas. E a culpa não é da Polícia Civil aqui de Patos de Minas. A gente tem que ver o problema como de uma forma macro, né? Vem lá de cima, na questão do Estado ter... A ideia, como eu disse, é interessante do plantão digital, só que tem que ter uma organização, tem que ter pessoal, tem que ter equipamento. Essa metodologia de trabalho, essas oitivas virtuais, elas iniciaram no Tribunal de Justiça, no Poder Judiciário, nos tribunais superiores também, e é uma inovação muito grande na Polícia Civil e também, como eu disse, um ganho muito grande para toda a sociedade. E é algo novo, é uma mudança, toda mudança impacta realmente no seu início, mas nós estamos em processo constante de melhoria para que esse serviço seja cada vez melhor prestado pela Polícia Civil de Minas Gerais. Nós estamos aqui no trabalho da OAB, da 45ª Subseção, em parceria com a FIENG também, com os órgãos públicos, o terceiro setor, a própria Polícia Civil. Nós estamos buscando caminhos e estamos trabalhando para tentar melhorar essa questão do plantão digital. E eu tenho convicção, até mesmo pela entrega de equipamentos, por essas reuniões, o que a gente está buscando vai ser efetivado, vai ser melhorado. Precisa melhorar, né? Porque é um serviço que depende aí realmente de um efetivo maior e o Estado acaba afirmando essas parcerias, deixando aí o online acontecer, que é interessante, mas que precisa de um efetivo maior justamente para que essas demandas sejam atendidas num tempo mais rápido, mais efetivo, com uma velocidade maior. A gente mostra agora que moradores do meio rural de Patos de Minas estão bastante preocupados com os riscos enfrentados por quem precisa transitar pela BR-352 entre Patos de Minas e Coromandel.
A rodovia BR-352 Gustavo Capanema, conhecida como Estrada da Rocinha, importante ligação do Alto Paranaíba com o estado de Goiás, está em estado crítico, com buracos e valas que surgiram ainda em época das chuvas, colocando a vida dos usuários em risco. Este senhor, que mora na região da Mata da Guairoba, conta que há cerca de 2 meses presenciou um acidente na rodovia. A justificativa apurada junto com o motorista é que teria sido pela falta de visibilidade e condições da estrada. Ela tem muito movimento de carreta, carro pequeno também, e eles andam em alta velocidade, muito buraco, desviam na contramão dos buracos. Esse agente, uns 2 meses atrás, eu presenciei. O vizinho, onde aconteceu também, em frente à entrada da fazenda dele, ele é testemunha disso. E ele ficou ausente do trabalho porque machucou. Por sorte, ele conseguiu se evadir do caminhão, porque se ele colidisse com o caminhão, ele poderia ter um acidente fatal. Então ele ficou muito nervoso, e porque o caminhão desviou, não olhou no retrovisor e fez aquele ditado, né? Fechou ele na contramão. Segundo um levantamento feito pela NTV com um político da época, a rodovia recebeu preparo para asfaltamento na década de 70, como corte de morros e ampliação das margens. Mas a possibilidade de pavimentação não ocorreu. Os projetos para a via que liga a BR-365 à cidade de Coromandel ficaram somente no papel. Com o passar dos anos, a esperança de que uma jazida de fosfato poderia impulsionar o crescimento e o desenvolvimento dessa região também não passaram de especulação. A estrada permanece de terra e se transformou em um caminho cheio de buracos, pouca visibilidade, raras manutenções e colocando a vida dos usuários em perigo. Estava indo em direção a Patos, e o moço da carreta fez um desvio da árvore e também não olhou no retrovisor, não usou a seta de invadir a pista contrária. E eu, efetuando a ultrapassagem, freiei o carro, joguei o carro, né, no acostamento que pôde, e freiei, e ele passou menos de 10 centímetros. Eu estava com a minha esposa, menos de 10 centímetros da minha esposa, né, do banco do passageiro. Então ela ficou muito abalada, nem está conseguindo movimentar por essa rodovia. O movimento de carretas, máquinas agrícolas, caminhões, carros e ônibus é intenso. E com a poeira, a estrada se torna uma armadilha para acidentes. Até no distrito de Alagoas, a BR-352 está em melhores condições de trafegabilidade. Após o distrito, valas e bolsões tomam conta da pista. Outro fator de risco é que os motoristas desviam dos buracos, colocando ainda mais em risco a vida das pessoas. A gente pede às autoridades que venham fazer essas podas dessas árvores, desses galhos que estão em perigo, e passar uma patrola para tirar esses buracos da pista, que está muito perigoso, porque tem muita poeira e muito movimento de carro grande, né, no caso das carretas, e a visibilidade fica péssima. Então, para evitar um problema maior, a gente já pede essas providências aí que seja tomada. Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes disse que foram iniciados na semana passada serviços de roçada e limpeza dos dispositivos de drenagem, e os serviços de tapa-buracos começaram hoje, 7 de julho. A previsão é eliminar os buracos antes do período chuvoso para garantir maior segurança e trafegabilidade ao trecho. Nossa equipe esteve na manhã dessa quarta-feira na estrada e não encontrou nenhuma equipe trabalhando na rodovia. A gente espera mesmo, o que se espera para quem precisa utilizar essa via, para quem mora na região, é que esse serviço possa ser feito, né? Passou da hora, que nós tivemos chuva a última vez, foi lá em janeiro para fevereiro, de lá para cá não tivemos chuvas mais fortes. Foi um período de chuva muito intenso aí, que deixou as estradas realmente muito danificadas, mas de lá para cá já teve tempo suficiente para poder arrumar essa estrada aí, né? Uma pesquisa recente do DIEESE aponta um aumento no preço do leite em todo o país, algo, claro, que já vem sendo sentido pelos consumidores mineiros. Em Patos de Minas, o preço da caixinha, que já vinha com alta, disparou nos últimos meses.
Pelas gôndolas dos supermercados, os consumidores se deparam com leite sendo vendidos por valores que variam entre R$ 6,50 a R$ 9,00. Uma soma exorbitante para um produto que nos últimos 2 anos mal chegava a R$ 4,00. É um absurdo, viu? Para nós que vivemos acelerado, é meio brabo. Mas fazer o quê, né? Não tem jeito. Depois da alta do óleo de soja, do café e da carne bovina, chega a vez agora do leite sofrer uma alta nos preços. O problema disso é que os segmentos dos laticínios também são impactados, como os iogurtes, manteigas e queijos. Durante a pandemia e pós a pandemia, nós tivemos uma explosão nos custos de produção. Então se tornou muito mais caro ao produtor produzir o leite. Né, para uma questão de ordem, para a gente saber até de valores, um litro de leite que custava 2, 3 anos atrás ao produtor em torno de R$ 1,00, R$ 1,20, R$ 1,50, hoje ele está custando R$ 2,50, R$ 3,00. E isso refletiu na cadeia como um todo, tendo uma redução drástica no volume de leite produzido no Brasil nesse início de 2022. Há pouco tempo atrás o leite não pagava os custos. E muita gente saiu do mercado, vendeu vacas, mandou abater vacas, né? Hoje falta leite no mercado. Então é a lei da oferta e da procura. Há 30 anos no segmento, a Ser Braga retira cerca de 2.300 litros de leite por dia. Ele explica que a produção do laticínio sempre passou por altos e baixos. Ração cara, medicamento caro, produtos químicos de lavar ordem caro, tudo caro. Hoje você vai plantar lavoura, adubo, tudo caro. Porque hoje, para tirar leite, você não tira leite se não tiver uma lavoura, tem tudo caro. Então, a semente de milho, você comprava milho, a semente de milho por 600, hoje é R$ 1.000 o saquinho. O adubo dobrou de preço, óleo diesel, tudo subiu. Então, você vai fazer conta, às vezes tá ganhando muito. Vai fazer a conta, vai ver que se estiver empatando, tá bom. A redução da oferta devido ao aumento dos custos provocou um rearranjo da cadeia produtiva, que impacta no repasse ao consumidor. A indústria, com essa dificuldade de buscar o leite e também um produtor com esse desestímulo na sua atividade, né, hoje a indústria está se tornando mais caro também captar o leite por conta do aumento de custo de frete, de toda a logística, o custo também de produção da indústria. E isso acaba que em um determinado momento a gente tem que repassar isso ao consumidor. Os produtores buscam agora uma recomposição de margem para que a indústria leiteira consiga atender ao mercado. A soja e o milho subiu, que é os principais ingredientes da ração, então a ração foi lá para cima. E o preço do leite continuou, do litro pago para nós. Então, desde o momento que o quilo da ração ficou mais caro que o litro do leite, não ficou compensativo para nós. Então teve muito produtor que saiu do ramo, não estava fechando as contas. Agora com essa reviravolta que deu, agora sim está começando a ficar compensativa a tiração de leite. O leite da fazenda do locutor Edson Júnior está sendo vendido pela quantia de R$ 3,50 por litro. Hoje a gente está com média de 400 litros por dia. A gente chegou a vender vacas para descarte, por causa do preço estava baixo, não estava sendo compensativo. Porque o custo hoje está muito alto, somente da ração, né, que pesa mais no bolso. Agora com o aumento do leite, a gente está começando a ter uma nova esperança de que o produtor de leite vai conseguir respirar um pouco. E por enquanto o impacto no leite veio para ficar, pois a curto prazo ainda não há previsão de baixa nos preços. A baixa do leite ela vai se dar em função de um aumento de produção. E não tem essa expectativa para esse momento, pelos períodos que nós passamos. Então a gente tem que aguardar um aumento da produção no Brasil como um todo, para que a gente consiga também ter esse repasse, ter essa redução no preço do leite pago, né, à disposição aí dos supermercados, à disposição dos consumidores. As pessoas reclamam do litro do leite, mas não vê o sofrimento que é de um tirador de leite, que é de domingo a domingo, não tem folga, você pode estar chovendo, você pode estar doente, você pode estar de corona, mas você tem que estar aqui tirando leite, não tem folga. E as pessoas reclamam, mas eu questiono assim, por que as pessoas não reclamam do preço de uma garrafa de uma cerveja, de uma bebida quente? 1 litro de leite por 6, 7 reais que eu vi no supermercado, 1 litro de leite você passa o dia inteiro, você não passa fome. Uma garrafa de cerveja aí por 14, 15 reais, você bebe ela em 5 minutos, pronto, acabou. Então às vezes as pessoas têm que fazer essa comparação do que compensa e não compensa mesmo. Fora o comparativo que ele fez com a cerveja que não se justifica, está muito caro o leite. O valor está muito caro e impacta diretamente no que tem menos, no que ganha menos, nas famílias de baixa renda. O produtor tem toda a razão de querer que realmente o produto dele seja valorizado.
mas é o impacto lá na cesta básica, é o impacto lá no mensal de quem ganha o salário mínimo, de quem ganha menos, de quem tem filhos pequenos, de quem tem criança, precisa consumir em maior quantidade esse produto que acaba aí sofrendo com essa carestia que é motivada por muitos aspectos, como foi apresentado aí na reportagem, né? Carestia de produção, de insumos, de tudo isso que acaba impactando lá na ponta para o consumidor pequeno e também para o médio. E aí a gente vai acompanhando essa alta de diversos produtos, desde a carne, passando por todos os outros produtos da cesta aí, dos cereais alimentícios, e até chegar no leite, que realmente deu aí um pulo em alguns locais, chega a ser vendido por 9 até 10 reais. Em Patos de Minas tem uma média aí de 7 reais, mas isso nos grandes mercadistas, mas nos outros comércios acaba sendo vendido até mais caro, porque compra em menor quantidade, e aí tem que repassar esse valor. Enfim, está muito caro, e isso vai pesando cada vez mais no nosso bolso, no bolso de todos nós trabalhadores. O NTV News fica por aqui, volta amanhã. Boa noite para você, obrigado pela companhia e até lá.